Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais? Visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quanto só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em alta voz, em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o vigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bem atual, né, meus irmãos? Essa reflexão muito atual. Não temos condições nenhuma de julgar o nosso irmão. Temos dentro de nós os nossos desertos, as nossas sombras. Não temos o direito nem o dever de apontar o dedo para ninguém.
Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Sermos mais criteriosos conosco, porque o dever de julgar ao outro não nos cabe. Nós temos o dever de nos tornarmos pessoas melhores, sermos exemplos, darmos o exemplo. E isso a gente sabe que é um pouco, ainda hoje, difícil, mas temos que tentar. Temos que colocar em prática o que nós estudamos, o que nós aprendemos, os ensinamentos que o nosso mestre nos trouxe. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Não é da nossa conta. Não nos pertence. Basta os nossos momentos, os nossos desafios, o que nós temos a percorrer aqui no planeta Terra. Vamos deixar de mão o outro. Vamos focar em nós, para que nós, nos melhorando moralmente, nós podemos ajudar o nosso irmão. Mas enquanto não tivermos a nossa condição moral avançando, melhorando, evoluindo, não temos condições. E, aliás, nem não temos o direito de julgar, nem de olhar a vida do nosso irmão, nem de achar ou deixar de achar. O que muito equivocadamente nós nos achamos nesse direito. Mas, como está bem claro aqui, para a nossa reflexão, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Pensem nisso, reflitam sobre isso, que nós possamos refletir sobre esse ensinamento. Fiquem com Deus.